Shalom, tudo bem com vocês? Eu quero te dizer que o amor de Deus por nós é muito mais além, vai muito mais distante, é muito mais forte, é muito mais transbordante do que possamos imaginar, do que podemos imaginar. O amor de Deus é tão maravilhoso, meu Deus do céu. O que você tem esperado? O que você está esperando para entregar-se verdadeiramente ao Senhor? Porque entregarmos-nos pela metade não vale de nada. Nós precisamos nos entregar 100%. Precisamos buscar todos os dias nos entregar 100% nas mãos do nosso Pai Eterno, soberano, Deus tremendo, Criador do universo, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, o nosso Senhor. Sim, muitos de nós não têm enxergado isso, né? Tem confiado no suor do próprio trabalho, tem confiado nos bens que acumulam, tem confiado na conta bancária, acumulando. Tem que aumentar os zerinhos, tem que aumentar os dígitos, né? Tem confiado na sua despensa cada vez mais cheia, mais cheia, mais cheia. Na sua casa. Não é? Mas Yeshua está voltando. E Ele está à procura daqueles que verdadeiramente adoram ao Pai. Aqueles que verdadeiramente temem e que se orgulham de cumprir os mandamentos, as leis e a vontade do nosso Pai Eterno. Não somente de boca, não somente teoricamente, mas na prática. Porque a fé sem obras, ela é morta. Religiosidade, deixe para as outras religiões. Pare de viver de religiosidade. Leia a palavra, leia a Bíblia. Tem gente que não pega quase na Bíblia, né? Que vai para a igreja em busca do que Deus vai falar. Senhor, fala comigo hoje. Mas ele não lê, às vezes, a semana inteira. Não abre a Bíblia. Coma a Bíblia, irmão. Coma a Bíblia, irmão. Leia. Medite na palavra. Leia com a presença do nosso Pai Eterno. Leia pelo amor que você tem pelo nosso Pai Eterno. Alimente-se do conhecimento da verdade que liberta, o conhecimento que nos santifica, que nos purifica, que nos limpa de todo o pecado. A partir do momento que você busca conhecer a vontade de Deus, os mandamentos, as leis que o Senhor já deixou para nós, automaticamente nós vamos nos limpando, irmãos. Nós vamos parando de confiar nos homens, confiar no emprego, no salário, confiar em qualquer outra coisa. Passamos a confiar verdadeiramente no nosso Pai, que é dono de todas as coisas, que é dono do bem e do mal, é o que faz e o que desfaz, é o que manda e nós devemos cumprir. Quantas vezes Deus tem te mandado e tem te dirigido, te colocado na rota e no caminho para fazer a vontade dele, e você tem sido morno. E às vezes você ouve uma palavra de correção do seu pastor, do seu líder, de um irmão, de uma irmã, e você tem se aborrecido. Você tem achado que eles têm falado aquilo porque eles estão querendo se engrandecer em cima de você, estão querendo ser arrogantes, estão querendo mandar demais, tá querendo palpitar demais, tá se intrometendo demais, entendeu? Mas se eles têm feito isso e você tem se sentido afrontado, confrontado, é porque é a verdadeira palavra. Se o que ele tem dito está dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, da Torá, dos mandamentos, das leis do Senhor, ele te ama. Ele cumpre o mandamento de amar ao próximo como a ele mesmo. Mesmo correndo o risco de você sentir raiva dele, ódio dele, meter-lhe a mão na face, ele obedece ao Senhor
E ele deixa que o amor ao Pai Todo-Poderoso e ao próximo fale mais alto. Porque ele está preocupado com a tua salvação, jovem. De repente o teu pai e a tua mãe têm te alertado e você tem ficado aborrecido e se revoltado. Quantos de nós já vivemos isso, já passamos por isso, né? Mas é triste quando o tempo passa e você vê quanto tempo passou, quantos dias e anos, décadas se passaram e você fez tudo errado. Aquele que te corrigia, ele só queria o teu bem. Ele só estava te levando para mais perto do Pai. Nós precisamos nos santificar. Você estar dentro de uma casa de oração, uma casa de pedra, chamada igreja, em que não é alertado sobre a verdade, onde você não tem sido corrigido, onde pessoas têm pregado que você pode viver a sua própria vontade, que você pode personalizar a sua religião, que você não precisa obedecer aos mandamentos e leis do Senhor, que você não precisa viver no seu dia a dia os seus costumes, a vontade do Pai. Você tem vivido de qualquer maneira. Você tem achado que as coisas de Deus é simplesmente de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ah, não. Uma vez eu aceitei Jesus, levantei a mão, meu nome foi escrito no livro da vida. Eu passei a frequentar a igreja e eu tô sempre indo na igreja. Mas eu vivo do meu jeito. Eu me visto da minha forma. Eu manejo a palavra da verdade personalizada a meu benefício próprio. Eu não tenho buscado conserto. Eu não tenho colocado um espelho na minha frente e enxergado quais são os meus defeitos. E assim, você acha que está caminhando para a vida eterna com Yeshua? E não. Vai dar ruim. Se entregue verdadeiramente ao Senhor. Busque a vontade de Deus. Ele é Deus, não é você que é Deus. Ele é Deus. É Ele que manda. É Ele que escolhe. É Ele que dita as regras. E nós, por amor a Ele, por gratidão, não por interesse, não por falsidade, não por mentira, não por aparência, não por religiosidade, não. Com todo o nosso coração, nossa mente, o amor que nós temos, com todo o nosso amor, a gente tenta cumprir a vontade dele e conhecer cada dia mais o que está em nós. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, Senhor. É entregar-se todos os dias na mão do Pai. É pedir para que Ele nos mostre aonde estamos errando, o que existe de mal em mim, o que existe dentro de mim, o que existe nos meus pensamentos, no meu achar, no meu deitar, no meu levantar, que não é do teu agrado, Senhor. O Senhor, Ele corrige a quem ama. A maior preocupação é quando não nos corrigem, porque aí estão sendo guiados para o abismo. Que eu diminua para que Ele cresça em mim. É necessário renunciar a nós mesmos. É necessário matarmos a nós todos os dias. Todos os dias nos matar. Sim, o nosso ego, orgulho, vontades, desejos, caminhos. Para de ficar querendo ser igual ao mundo. Fuja disso. Fuja de toda e qualquer aparência do mal. Entregue-se ao Senhor. Você não é perfeito. Você não vai alcançar a perfeição de uma forma assim tão... Enfim, se for da vontade de Deus, sim. Rápida.
mas se dê a oportunidade de aos poucos e deixando o orgulho de lado, o ego, se consertando, se purificando, se santificando, conhecendo a palavra. Para de ficar buscando só revelações. Leia a palavra. Leia. Leia a Torá, leia a Bíblia. Leia. Leia e obedeça. Leia, se lambuze, se farte com a palavra enquanto pode. Porque Yeshua está voltando. E se você não estiver preparado, se eu não estiver preparada, nós não seremos salvos. Tudo acontecerá em um único evento. O ímpio será destruído. Ao mesmo tempo que os santos, os preparados, estiverem separados, arrebatados. Tá entendendo? Lá atrás, o Senhor ordenou, o Senhor passou a mensagem à igreja. A igreja de Filadélfia e Laodiceia. Em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, cujo título é A Mensagem para a Congregação da Filadélfia. E ao anjo da congregação em Filadélfia escreva, assim diz Kadosh, Santo, verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as suas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que nenhum homem pode fechar, porque você tem um pouco de força e guardou a minha palavra, e não negou o meu nome. E eis o que eu darei aos da sinagoga de Hassatã, aqueles que dizem sobre si mesmos que são judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e se prostrem diante dos seus pés, e saberão que eu o amo. Porque guardou a palavra da minha perseverança, e eu também o guardarei da provação que há de vir sobre toda a terra, para provar todos os habitantes da terra. Eu venho imediatamente. Retenha o que tem, para que nenhum homem tome a sua coroa. E ao que vencer, farei uma coluna no templo de Elohim, e ele não sairá para fora novamente. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Elohim, e o nome da cidade, Nova Jerusalém, que desce do meu Elohim, e o meu novo nome. E aquele que tem ouvidos, ouça o que Ruach diz às congregações, o que o Espírito diz às nações. A mensagem para a congregação de Laodiceia. E ao anjo da congregação em Laodiceia escreva, assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Elohim. Eu conheço as suas obras. Você não é frio e não é quente. É apropriado ser frio ou quente, mas é morno, e não é frio e não é quente. Eu o vomitarei da minha boca. Porque você disse que é rico e tem crescido rico, e que não precisa de nada, e não sabe que é fraco e miserável, e pobre, e nu. Eu o aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que se torne rico e vista roupas brancas e não seja revelada a vergonha da sua nudez. E coloque colírio em seus olhos para que veja. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Seja zeloso, portanto, e faça techuvá. Eis que estou à porta e bato. Se um homem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo sobre o meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai sobre o trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que Ruach diz às congregações. Leia a palavra. Não deixe de ler a verdadeira palavra. Não deixe de buscar a Bíblia no seu contexto original.
Não se deixe enganar por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos mestres. Não se deixe enganar com aquilo que tudo pode, que é tudo à vontade, que é personalizado, que é o que te agrada, porque as coisas de Deus nos confrontam. A palavra de Deus nos confronta para que nós venhamos buscar ser quentes, para que o morno acabe. Você tá entendendo? Fuja. Fuja dessas igrejas. Fuja dessas casas de orações feitas por mãos de homens, casas de pedras. Você tá entendendo? Você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Senhor. Você não tem que obedecer a homens. Você tem que obedecer à palavra. Você tem que obedecer ao nosso Criador, o nosso Pai Eterno. Os mandamentos, faça techuvá. Obedeça os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor. Busque saber quais são. Leia o Velho Testamento também. Leia. Yeshua veio salvar o que se havia perdido. E ele está em busca de suas ovelhas perdidas, que muitas das vezes elas nem sabem que estão perdidas, mas estão. Que Adonai Elohim tenha misericórdia de ti, que ele te guie pelos caminhos eternos, que ele te fortaleça para que você venha a ser quente, nem morno e nem frio. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.